Você lê os prefácios dos livros? Os prefácios são aqueles textos que vêm no início das obras e que trazem um comentário sobre o livro, uma resenha crítica ou uma opinião sobre alguma coisa que tem a ver com o livro. Quando eu era mais novo, eu pulava esses textos e ia direto para a obra para começar a ler logo. Mas será que isso é uma boa? Tem coisa legal para aprender com prefácios? Tem sim, e de sobra. E para te mostrar isso, hoje eu vou falar sobre 3 prefácios que marcaram minha experiência como leitor e que até hoje eu lembro do que eles falavam. Se esse tipo de assunto te interessa, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Assim esse vídeo chega em mais pessoas e você fica por dentro das novidades aqui do canal. E bora pro vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, eu sou o Breno e eu vou te ajudar a estudar melhor. E antes de falar dos prefácios, eu vou te fazer um convite. Dos dias 8 a 14 de março vai rolar no meu Instagram, @salesbrn, a jornada do autodidata. Vão ser 7 lives onde eu vou te mostrar como você pode se tornar um autodidata, como você pode estudar e aprender por conta própria. Se você tem dificuldade de estudar ou não sabe como estudar, essa jornada é para você. Então eu te convido a vir participar dessas lives comigo. É só clicar no primeiro link aí na descrição. E bora para os prefácios. E o primeiro prefácio que eu vou comentar é o prefácio do Como Ler Livros, que é um livro escrito pelo Mortimer J. Adler e pelo Charles Van Doren. Inclusive o Mortimer, eu fiz um documentário sobre ele, tem aí no canal. E quem faz o prefácio desse livro é o professor Moni Nasser. O Moni foi um crítico literário que tinha um trabalho muito legal, onde ele comentava várias obras clássicas. Aqui no YouTube a gente encontra muito desses vídeos. São vídeos onde ele comenta Divina Comédia, Odisseia, Ilíada, enfim, as principais obras da literatura mundial. E nesse prefácio aqui ele ensina muita coisa interessante. Uma das coisas que ele ensina é a teoria dos gêneros literários, que tem no próprio Como Ler Livros. Funciona mais ou menos assim: a gente acha que cada tipo de texto é uma coisa isolada, que um gênero literário tem nada a ver com outro. Então, poesia não se mistura com história, ciência não se mistura com teatro e por aí vai. Só que, na verdade, eles têm uma ligação sim, e o professor Moni explica isso, que a literatura está dividida em duas partes. A primeira é a literatura imaginativa ou ficcional, e é aqui que a gente tem a poesia, o teatro, a prosa. E do outro lado, nós temos a literatura não ficcional ou expositiva. E é aí que a gente tem a história, a ciência, a filosofia. E o que o professor Moni faz é explicar que essas duas literaturas estão conectadas. Então é assim, eu começo na poesia, passo para o teatro, avanço pela prosa, chego na história, da história eu vou para a ciência, da ciência eu vou para a filosofia. Falando assim, parece que é só uma linha reta, mas não é. Na verdade é um círculo. Quando eu chego na filosofia, eu volto para a poesia, e aí o ciclo começa tudo de novo. A segunda coisa que o professor Moni explica é a tese dos 4 discursos aristotélicos, essa tese do professor Olavo de Carvalho. Essa tese é meio confusa quando a gente vê no início, mas o Moni explica de um jeito bem interessante. Vou tentar passar essa ideia aqui. A tese dos 4 discursos funciona assim. O discurso humano tem 4 níveis, e o primeiro nível é o poético. Nesse nível, a gente abre as portas para a imaginação. A gente pensa no que é possível ou não de ser ou existir. Aqui a gente trata do mundo do possível, que é muito mais abrangente que o nosso mundinho aqui. Aqui a gente só tem aquilo que é, as coisas que são, que existem na realidade. No mundo das possibilidades não, a gente tem muito mais opção. E aí a gente segue para o segundo nível, que é o nível retórico. Nesse nível, o objetivo é trabalhar as ideias que a imaginação trouxe. A gente procura aquelas ideias onde é possível encontrar algum sentido. É o campo da verossimilhança, ou seja, aquilo que faz algum sentido pra gente. E a gente admite isso como uma crença, como algo que a gente pode acreditar. E daí a gente segue pro terceiro nível, que é o dialético. Aqui a gente compara aquelas ideias, aquelas crenças, a gente confronta uma coisa com a outra e vê qual sobrevive desse embate. A ideia que sobrevive é a ideia que faz mais sentido, é aquela que é mais razoável. E isso nos leva ao último nível, que é o da lógica analítica. Aqui a coisa é outro nível, a gente está no mundo da certeza científica. São aquelas verdades que ficam até que alguma coisa aparece e mostra que na verdade ali tinha um erro. Então, no final das contas, a gente segue uma linha onde a gente procura o maior nível de certeza ou credibilidade possível. E aí o Moni faz uma coisa que é sensacional. Ele junta as duas teorias. Ele pega os gêneros literários e mostra como os 4 discursos estão ligados a eles. Os gêneros literários são as formas que o discurso assume. Então, no mundo das possibilidades, nós temos tanto a poética, quanto a poesia, o teatro, a prosa. E lá na lógica analítica, nós vamos ter a ciência, a filosofia, etc. E eu coloquei esse prefácio aqui porque esse foi o primeiro texto que me quebrou as pernas. Da primeira vez que eu li isso daí, eu não entendi nada. Eu só fui entender depois de um tempo. E a sensação de entender essa parte difícil foi muito marcante, é por isso que eu coloquei esse prefácio aqui, começando a lista. O segundo prefácio que eu escolhi foi o da obra Caminhando com Deus, um pensamento de Santa Teresinha para cada dia do ano. Eu não tenho ele aqui agora nas mãos, mas eu deixei ele na tela. E quem escreve o prefácio desse livro é o Frei Patrício Chiadini. Eu nunca tinha ouvido falar dele, eu conheci nesse livro. Quando eu vi essa obra, eu já sabia mais ou menos o que esperar, porque eu conheço pouco Santa Teresinha. E ela escreve de um jeito muito simples, é tudo muito tranquilo, muito calmo. Só que esse prefácio aqui foi uma surpresa muito grande. Aqui o autor explica como é que surgiu a obra. Ele leu as obras completas de Santa Teresinha, separou alguns trechos e dividiu para cada dia do ano. Então são 365 trechos das obras de Santa Teresinha pra gente ler e meditar. E aí ele comenta uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz que a verdadeira emancipação da mulher é através da autoridade moral. É a força de espírito que as mulheres têm. Essa força é baseada na caridade, no amor, na compaixão, nessa coisa de se doar pro próximo. É aí que tá a essência feminina. Nesse amor com os outros, nesse cuidado. Quando eu li isso, eu fiquei muito surpreso. Eu não esperava ter isso daí. E me chamou muita atenção, por isso que tá aqui. E o último prefácio que eu escolhi foi o desse livro, A Ilustricada de Ramírez, do Eça de Queiroz. Para quem não conhece, o Eça de Queiroz é um dos grandes autores de Portugal, no final do século XIX e início do século XX. E quem escreve o prefácio dessa obra é um cara chamado Diogo Fontana. É um escritor que tem alguns livros, publicados pela editora Danúbio, e que eu conheci nesse prefácio.
E aqui ele diz umas coisas muito interessantes. Ele vai dizer que Portugal e Brasil, no final do século XIX, eram países muito próximos. Havia um intercâmbio cultural muito grande entre essas duas nações. E os livros do Oeste eram bem comentados aqui no Brasil. Só que hoje em dia a coisa mudou. Se a gente liga a TV e tá passando, sei lá, esportes, o pessoal geralmente coloca uma legenda embaixo quando tem o português falando. E quando a gente se refere a Portugal, é sempre essa coisa de, o europeu, o de fora, o distante, como se fossem dois desconhecidos. Brasil e Portugal são lugares diferentes, mas possuem muita coisa em comum. Muito da nossa história é também a história de Portugal. Então são países com uma cultura em comum muito forte. O nosso Rio de Janeiro, por exemplo, foi sede do Império Português, lá na época do Dom João VI. Então assim, é meio triste ver que tem essa distância, quando na verdade a gente tem tanta coisa em comum com Portugal. Mas enfim, eram esses os 3 prefácios que eu queria trazer aqui nesse vídeo. E de onde que surgiu a ideia de falar desses prefácios? Surgiu quando eu li um artigo do Otto Maria Carpo, onde ele comenta sobre prefácios. Na verdade foi o seguinte, eu estava lendo História da Literatura Ocidental, e a edição que eu encontrei tinha esse prefácio, onde o Carpo fala sobre prefácios. Ele fala que ele estava lá trabalhando as coisas dele, e aí alguém pediu para ele escrever um artigo sobre prefácio. E aí ele fala assim, nossa, é muito curioso essa coisa de escrever um artigo sobre prefácio, porque geralmente as pessoas não ligam tanto para eles. Daí ele comenta vários prefácios que ele conhece, tanto aqueles que são muito bons, aqueles que são muito ruins. Enfim, ele vai falando sobre alguns, e eu achei isso muito interessante, porque aquilo ali tinha me dado ideia. Eu comecei a pensar se eu mesmo tinha gostado de algum prefácio, e aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Quem quiser ler esse artigo do Carpo, eu vou deixar o link dele na descrição. É um PDF disponibilizado pelo Congresso Nacional, se fizer alguma coisa pelo menos, né? E é bem tranquilo, é bem curto, então quem quiser conferir tá na descrição. E agora eu quero saber de você. Você lembra de algum prefácio que te marcou? Teve alguma coisa que te chamou atenção? Eu queria muito saber essas coisas, então me conta aí embaixo. E pra não esquecer, aí na descrição tem o link pra nossa jornada autodidata. Eu espero te ver lá nessa série de lives. E é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Falou!